existem? E no século XXI? Até onde podemos confiar neles? Em Os Enviados, a gente mergulha de cabeça nesse mistério fascinante. A série mostra que é fácil alegar um milagre, mas e se estiver errado? É aí que as coisas se complicam. A Igreja Católica, por isso, envia especialistas treinados para investigar esses fenômenos sobrenaturais. Usando a ciência, eles tentam descobrir: será que o inexplicável tem uma explicação lógica ou estamos diante de algo divino? A grande verdade é que um não exclui o outro, e é isso que vamos descobrir juntos. Fala galera, hoje eu vou falar sobre Os Enviados, uma série que mistura mistério, religião e suspense psicológico. Ela acabou de chegar na Netflix com 2 temporadas de tirar o fôlego. Se você curte tramas que mexem com sua cabeça, fica comigo até o final porque tem muita coisa pra gente discutir. Essa série levanta questões intrigantes como: será que o milagre é um fenômeno divino ou algo que a ciência ainda não explicou? E aonde quer que os padres Pedro e Simão vão, eles acabam encontrando muito mais segredos sombrios do que esperavam. O mais interessante dessa série é que ela sempre começa com um grande mistério. E no início, parece que é tudo claramente sobrenatural. Eu adoro como o terror e a religião se conectam, porque essas questões estão diretamente ligadas. E é exatamente isso que essa série explora. Ela levanta perguntas como: os homens da igreja são santos? O diabo existe? Quão frágil é a fé? E até onde a igreja pode ir para encobrir crimes cometidos por seus próprios padres? Essas são algumas das questões que vão sendo respondidas ao longo das 2 temporadas através das experiências dos padres. Agora, sobre os protagonistas, Pedro e Simão. Eles são como os 2 lados da moeda, representando visões opostas sobre o paranormal. Pedro, o mais devoto e tradicional, é um médico que tem uma fé inabalável e segue a igreja à risca. Ele encara esses fenômenos com muito respeito pelas regras religiosas. Já Simão, que vem de um histórico legal como advogado, é mais flexível e até um pouco rebelde. Ele não tem medo de explorar os limites para encontrar a verdade, sendo muito mais agressivo em suas investigações. E a química entre esses 2 é um show à parte aqui. O Pedro, interpretado por Luiz Gerardo Mendes, que já esteve em Narcos México, e o Simão, pelo Miguel Ángel Silvestre, que esteve no aclamado 30 Moedas, tem uma dinâmica incrível. É aquele tipo de parceria que parece o famoso café com leite. Uma combinação improvável, mas que funciona muito bem. Dá vontade de ver só as interações entre eles em um compilado de melhores momentos, sabe? Os diálogos entre esses 2 são super interessantes, permeando questões de fé e dilemas morais, além de um humor ácido que vai te viciar nessa série. ¿Estás leyendo sobre el caso? Estaba leyendo sobre usted. El expediente le va a decir que soy doctor en Derecho Canónico, pero soy mucho más que todo eso. E eles ainda irão contar com a irmã Emília, uma residente do Vaticano que se refugia na igreja fugindo de mafiosos que estão atrás dela. Ela age como uma intermediária para ajudar a desvendar o que está rolando, fazendo pesquisas ou mesmo escutando atrás das portas da Santa Sé. Outro ponto forte da série é a direção de Juan José Campanella. Ele é vencedor do Oscar por O Segredo de Seus Olhos. Ele mantém o suspense sempre no ponto certo, sem deixar a trama perder o fôlego. E falando em imersão, as gravações foram feitas em locações reais, tanto no México quanto na Espanha e também na Itália, o que traz uma autenticidade visual incrível, além dos idiomas locais que acrescentam uma pitada a mais nessa autenticidade. E bom, vamos falar das temporadas, né? A primeira, os padres são enviados a San Acácio, uma cidade no México, para investigar pessoas que supostamente ressuscitaram após a morte. Um dos casos envolve um homem que se suicidou sob influência demoníaca e voltou à vida graças às orações de um padre local. E aqui eles irão contar com a ajuda de locais, médicos, policiais, enfermeiros, que se unem à trama na tentativa de desvendar o que está rolando em um tipo de hospital psiquiátrico local. Já na segunda temporada, eles vão a uma pequena cidade espanhola chamada Porto da Lua, onde investiga uma freira cega que teve uma visão crucial para encontrar uma menina desaparecida. E mais uma vez teremos novos personagens que agregam nessa trama.
os pais da menina desaparecida, a prefeita da cidade com seus próprios dilemas pessoais e uma espécie de grupo político / religioso que trarão novos mistérios a essa história. E o que eu achei incrível é como a série alterna entre temas de exorcismo e morte no México e o fanatismo religioso na Espanha, uma terra marcada pela Inquisição. E em todas as histórias, o dilema entre a ciência e a fé está sempre presente, criando uma tensão constante entre os dois protagonistas. A série ela vai além do mistério, explorando temas complexos como influências demoníacas, violência, sexualidade, interesses políticos, celibato e até a morte de crianças. Os padres não são aqueles santos que a gente está acostumado a ver. Eles são humanos, cheios de falhas e lidam com os mesmos dilemas que qualquer um de nós mortais. E o que define o tom da série é exatamente isso. O fato dela não se prender a uma única temática. Ela traz sim questões fortes religiosas, mas também nos envolve em mistérios de investigação criminal, drama e até plot twists bem inteligentes. E sim, às vezes alguns dos crimes e atos mais bizarros são cometidos em nome da fé, infelizmente. No final da primeira temporada, por exemplo, tem uma cena bem marcante. Simon, no meio de um confronto, aponta uma arma para um suspeito e diz: "Mandei todos os 10 mandamentos lá merda, exceto não matarás." Isso revela o lado impiedoso dele, mesmo sendo um homem de fé. E Pedro, na segunda temporada, enfrenta um dilema moral quando decide não denunciar um crime à polícia por causa do sigilo da confissão. Esses conflitos entre seguir as leis divinas e enfrentar a realidade são o que torna os enviados tão cativantes. E você irá terminar de assistir as 2 temporadas com um fechamento que vai te deixar satisfeito nas 2 histórias, com perguntas e mistérios respondidos de forma bastante convincente. E para finalizar, se você curte séries que desafiam a fé, lidam com o sobrenatural de uma maneira intrigante, eu super recomendo Os Enviados. É uma série com personagens profundos, histórias complexas e um toque de suspense que vai te prender do começo ao fim. E claro que se você quer mais dicas de séries sobrenaturais, dá uma olhada em O Eleito. Tenho certeza de que você vai curtir. E até o próximo vídeo.